Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu santo nome, nós glorificamos o teu nome, Pai, te agradecemos por esse instante aqui, por estarmos juntos, né, Pai, através das ondas aqui da internet, e essa conexão, Pai, possa trazer a cada um de nós aqui um entendimento da tua palavra, possa trazer a cada um de nós aqui um despertar para um aprofundamento na tua palavra. Nós queremos nos aprofundar cada vez mais na tua palavra. Nós te agradecemos, quero te agradecer por cada uma das vidas, cada uma das pessoas que estão aqui conosco, especialmente nessa tarde ao vivo, e quem estiver também depois em outro momento. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, olha só, eu quero convidar você para ir abrir a sua Bíblia. Nós estamos no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, né? Pega aí a sua Bíblia, no capítulo 25 de Gênesis, nós vamos ver essa história de Esaú e de Jacó. Nós vamos tirar aqui algumas lições, tá? Então, é possível que você já conheça essa história, é possível que você já tenha lido até mais de uma vez essa história, é possível que você tenha princípios já extraídos dessa história, tá bom? Mas nós vamos ler aqui novamente e vamos ver se o Senhor hoje nos acrescenta aqui alguma coisa com esse texto. Em que contexto? Esse episódio, essa história de hoje, está no capítulo 25, a partir do verso 19. A partir do verso 19, nós temos então essa história, a história de Esaú e de Jacó, tá? Mas é importante sempre a gente se situar aqui em que contexto se dá. Quem chegou aqui agora, em que contexto se dá a história de Esaú e Jacó? Quem são Esaú e Jacó? Né? Como é que eles pararam? Como é que eles caíram aqui na Bíblia, assim, sem mais nem menos? Não. A gente está vendo, está acompanhando. Aqui temos a história de Abraão, né? Então, e Abraão, ele teve ali o seu filho Isaque, né, com a sua esposa Sara, depois de idoso, já por uma obra de milagre de Deus, e através de Isaque, Deus estabeleceu uma descendência com Abraão e com Isaque, que da sua descendência sairia ali o povo que abençoaria muitas nações, tá? Então, a gente está aí a partir da vida de Abraão. A gente está vendo a vida de Abraão. Então eu quero só trazer aqui o capítulo 25, ele, né, narra uma coisa que para muitas pessoas é uma surpresa, né? Abraão, ele na sua velhice, ele tem, se perguntasse para você assim, quantos filhos teve Abraão? Aí, imediatamente, assim, a gente vai logo nos famosos, né? As pessoas diriam que responderiam precipitadamente, responderiam assim, 2, teve Ismael, que foi filho com a sua serva Agar, aquela egípcia, a gente viu isso, e depois teve o filho Isaque, que foi com a sua esposa Sara. Mas acontece que a gente vai ver, nas escrituras você pode ver lá, no capítulo 23, narra que Sara morreu, primeiro que Abraão. Né? E Abraão tinha ali 120 e poucos anos, quando Sara morreu. E sabe o que aconteceu com Abraão, depois que ficou viúvo, aos 120 e tantos anos? Ele casou de novo. Abraão casou de novo. Vê, Abraão casou de novo. Né? Tem gente que diz que é assim, né? Tem as pessoas que dizem assim, homem não para quieto. Homem, né? Quando a mulher morreu, trata logo de casar com outro, né? E Abraão já era um senhor ali, e ele casa. E o capítulo 25 fala que ele casou-se com uma mulher chamada Quetura, né? Quetura, não era Quentura, não. Podia até ser uma Quentura, a mulher podia ser uma Quentura, mas é só Quetura.
Tá? E sabe o que aconteceu? Abraão teve mais 6 filhos. Mais 6 filhos Abraão teve com Quetura. Tá? Então, vê, foi, né, e quando Deus disse, ó, farei de você uma grande descendência, ele levou a sério. Abraão levou a sério. Não, mas a descendência que ele faria grande seria a partir do seu filho Isaque. É porque através de Ismael nasceram lá, né, Ismael, aqui no próprio capítulo 25, fala a partir do verso 12, que Ismael teve 12 filhos, né, e 12 príncipes, que foram 12 nações ali. Tá? Então Ismael foi para lá, teve aqueles filhos todos. Mas o próprio Abraão, ele gerou ali com Quentura, não é Quentura não, não é Quentura, não é Quetura, tá? Então, ele foi quando Deus diz, você vai ser muito prolífero, né? Vai ter uma prole. Mas Deus estava falando na descendência, não estava falando necessariamente como ele levou a sério. Sara morreu, coitado. Sara morreu, mas é o seguinte agora, né? Porque ele já estava naquela, né? Não, Deus fez um milagre, né? Sara concebeu na velhice e era estéril, vê? Milagre fantástico. Mas ele pegou, quis ir adiante com essa brincadeira. Abraão gostou dessa brincadeira e casou de novo e teve aqueles filhos todos. Mas depois, diz o texto, que ele morreu e seus filhos, diz aqui que seus filhos, no verso 9 do capítulo 25, diz que seus filhos Ismael e Isaque sepultaram ele lá junto com Sara. Lá junto com Sara. Ele foi sepultado. Tá? Então, esse é o final da vida de Abraão. Na sequência, diz que Ismael foi próspero e foi viver lá para as terras de Avilá, que é ali perto do Egito. Ou seja, Ismael, ele dá origem a todos os povos ismaelitas, o povo árabe. A gente já falou um pouco sobre isso, tá? E aí, a gente vai agora para o verso 19. Olha só, eu vou ler aqui a partir do verso 19. O verso 19 diz assim: essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha, gente, então, esse aqui é o início da história. E esse é assim, vamos falar o resumão dessa história, é isso. É que Isaque, ele se casa com Rebeca. Rebeca era estéril. Isaque ora aqui. E quando orou, não fez, naquela época não tinha inseminação artificial não. Porque hoje não tem isso, né? A pessoa está ali estéril, aí faz uma inseminação, nasce gêmeos, né? Nasce gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Ali não, ali foi oração mesmo. Só na oração e nasceu gêmeos. Rebeca dá à luz a gêmeos. Nascem 2 filhos. Tá? E Esaú sai primeiro e Jacó sai depois. Então, Esaú seria considerado o filho mais velho, o primogênito. Teria um direito à progenitura. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas só que ele acaba vendendo a seu irmão o direito de progenitura por um prato de alimento, um prato de lentilha. Então essa é a nossa história de hoje. Tá? Então, a gente viu aqui, Isaque orou ao Senhor. Vê que maravilha. Eu queria chamar a atenção nesse versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. Gente, olha só, um dos princípios básicos da oração, sabe qual é?
a gente pode dizer que a pessoa ora por desespero também, né? Tem isso também. Pode ser um princípio, a pessoa ora por desespero. Mas, em geral, a pessoa ora a Deus por fé, por confiança. E o nosso querido Isaac aqui, ele tinha um exemplo na sua própria vida. Ele era fruto de um milagre. A sua mãe era estéril, né? E ele ouviu essa história, ele soube dessa história, que Deus ouviu o seu clamor. Então, ele se apropria, ele é tomado por essa fé, por essa convicção, e aqui diz, o verso 21 diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher. Bacana isso? Eu acho isso muito bacana. Ele orou, ele se posicionou. Ou seja, porque um dos grandes bloqueios que nós temos com a oração, sabe qual é? É a incredulidade. Incredulidade é um grande bloqueio para a oração. A gente vai orar, não vou orar por isso, porque assim é impossível. Né? Não, isso é devaneio, eu vou orar por isso. Não, mas diz que ele orou em favor da sua mulher. E assim, e eu não estou condenando aqui, não estou julgando ninguém pela incredulidade, não. Eu me coloco no meio da fragilidade. Todos nós temos uma fragilidade, né? Às vezes receio, medo, enfim, a incredulidade nos toma por qualquer motivo. Nós somos sujeitos à incredulidade. Agora, uma das grandes coisas que fazem nos vencer a incredulidade é a experiência com Deus. Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente, eu já vi isso acontecer. Então, se eu já vi acontecer, por que não? Por essa importância de se testemunhar, tudo isso, para que as pessoas vivam a experiência. A experiência, o testemunho, alimenta a fé. Então a gente tem aqui um Isaac cheio de fé, um Isaac com confiança, tá? Então ele ora e acontece o quê? O Senhor respondeu a sua oração. É bacana isso? O Senhor respondeu aquela oração feita completamente desprovida de incredulidade. Uma oração cheia de confiança plena. Então, e a Bíblia diz que o Senhor respondeu a oração. Isso é muito legal, né? Ou seja, o Senhor responde as orações. Não quer dizer, obviamente, quer dizer que toda pessoa está estéril e está orando e não tem filho, é porque é falta de fé. Não, gente, não vamos tomar disso aqui uma doutrina. A gente está falando de uma oração, poderia ser por qualquer outra coisa, por uma cura, poderia ser por qualquer uma outra coisa. E não significa necessariamente nos desígnios de Deus, né, que Deus fará todas as coisas. Deus tem planos. A gente já viu isso. O Senhor é fiel às suas promessas. E aqui havia uma promessa. Havia uma promessa na vida de Isaac. Né, que através de Isaac se cumpriria essa descendência. Tá? Então, Isaac estava orando em cima daquilo que o Senhor prometera. Então, a nossa fé, ela não é para estar a serviço dos nossos desejos. Entenda isso, tá bom? Então, a nossa fé, ela precisa ir em direção às promessas de Deus. As promessas de Deus. Quando a gente se posiciona em direção às promessas de Deus, a nossa fé encontra ali, né, o efeito, né, aconteceu a maravilha, a vontade de Deus, a promessa de Deus, e a minha fé vai ao encontro disso. Foi isso que aconteceu aqui com Isaac. Não era só um desejo, simplesmente.
Para depois ninguém ficar pensando, dizendo, né, eu queria tanto uma coisa, eu orei e Deus não me deu. Tá? Deus tem um compromisso com as promessas dele. Tá bom? Então vamos ter essa atenção sempre. É por isso que é muito importante a gente saber ir sempre ao encontro das promessas de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Verso 22. Acompanha comigo. Os meninos se empurravam dentro dela. Os meninos se empurravam dentro dela. Olha, gente, não existia ainda, naquela época, ultrassonografia, né? Não tinha exame de ultrassom, não. Ela não sabia que se tratava de gêmeos ali, não. Mas ela sentiu alguma coisa, um mover incomum. Tinha um turbilhão ali dentro dela. Eu não sei qual é esse sentimento, essa sensação. Você talvez que está aí, mulher que já foi, né, teve a experiência de engravidar, de sentir o bebê mexendo dentro de você. Mas aqui foi uma coisa, né, assim, que parece incomum. Porque o que aconteceu? Ela foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Que tumulto é esse aqui? Estava acontecendo ali um tumulto no ventre dela. E ela vai perguntar ao Senhor. E olha o que diz o verso 23, o que diz o Senhor. Diz o seguinte: 2 nações estão em seu ventre, e já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Vê, ela vai perguntar o que é que está acontecendo no meu ventre, e Deus me vem com um enigma desse. Enigma para ela, né? A gente hoje consegue ter um discernimento claro, a gente consegue visualizar o que aconteceu. Aqui é uma revelação profética. Deus está trazendo para ela ali o que aconteceria profeticamente. Quando ele fala 2 povos se separarão, isso aqui é uma visão profética do que aconteceria com Israel e Edom. 2 povos. Israel, né, que é a descendência de Jacó. Jacó depois viria a mudar o seu nome para Ismael, tá? Ou para Ismael, não, para Israel. E Esaú, ele viria a mudar depois, seria conhecido também como Edom, que deu origem ao povo edomita. Tá? E esses povos, eles seriam povos que duas nações separadas, não se uniriam de maneira alguma. Tá? Então, isso aqui é sim uma revelação profética que o Senhor está dando. Olha só. Vamos lá, verso 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Eu acho que aqui, né, essa profecia que o Senhor dá para Rebeca, ela vai entender só quando nascem. Quando ela vê e nascem 2 filhos, aí aquilo ali vai começando a fazer sentido na cabeça de Rebeca. E Rebeca deve ter guardado essa profecia em seu coração, em sua mente. Tá? Vamos lá. Diz o verso 25. Aqui diz assim: o primeiro a sair era ruivo. O primeiro a sair era ruivo. E todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú, né? Ou seja, os nomes hebraicos eram muito adjetivos. Sempre significavam alguma coisa, uma característica qualquer da personalidade ou alguma profecia na vida daquela pessoa. Então, Esaú significa aquele que tem muito pelo, cabeludo.
né? Eu jamais seria um Esaú, né? Eu não sou um Esaú não, mas, né? Vamos seguir. Então, Esaú, esse foi o nome dele porque ele era muito peludo. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Imagina a cena, né? Aqueles dois negócios pequenininhos assim, um sai, quando sai assim, o outro, pum, segura no calcanhar do outro, né? Já vem assim, a mãozinha esticada segurando no calcanhar, tá? E aí, diz o seguinte, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Gente, vê, aqui deu o nome dele de Jacó. Então, Jacó significa, sabe o quê? Tem alguns significados para Jacó, mas uns chamam de aquele que leva vantagem, né? Aquele que leva vantagem em todas as coisas. Esse é um dos significados de Jacó. Aquele que busca vantagem. E aí, não necessariamente, né, um termo pejorativo de levar vantagem, não. Mas aquele que é, assim, como é que eu diria aqui, sem ser de uma maneira pejorativa, mas o sentido do levar vantagem é aquele perspicaz, é aquele antenado, aquele que está ligado, aquele que não é displicente, então, aquele que está atento às oportunidades, tá? Então, esse é o nome, esse é o significado para o nome Jacó, tá bom? Então, aqui diz que Isaac tinha 60 anos de idade. A gente viu antes que ele se casou com Rebeca com 40, ou seja, foram 20 anos. Rebeca, aí eles casados sem filho. Ou seja, quando fala lá que ele orou pela sua esposa, ou seja, foi uma oração perseverante. Aí, alguma coisa próximo de 20 anos. Foi só com 20 anos que veio. Não foi uma oraçãozinha displicente qualquer não, mas foi uma oração perseverante, tá bom? Isso é bom que a gente fique aqui com esse registro, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Verso 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Aquele cara do campo. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Vê aqui a diferença de personalidade. Ou seja, Esaú era aquele que vivia ali no campo, tá? Ele, né, o nome aqui, Esaú, a gente já viu, é o que é peludo, mas ele tinha também, por característica, ser ruivo, e a gente vai ver depois que uma coisa aqui, né, que está lá no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 36, no verso 1, diz assim, essa é a história da família de Esaú, que é Edom, ou seja, Esaú também foi chamado depois de Edom. Edom significa avermelhado, né? Vermelho, avermelhado ele é um Edom. Então ele tinha pele avermelhada, né? Ruivo, mas avermelhado aqui. Tá, mas vamos voltar aqui aonde a gente estava. Deixa eu ver, para não me perder aqui, tá assim, tá bom. A gente está aqui no verso 27. Ele era caçador, enquanto que Jacó, não, ele cuidava dos rebanhos, ficava nas tendas, ou seja, era um cara da casa. Ele ficava por ali, tá? Então Jacó, a sua perspicácia era de ver o quê? Os rebanhos crescendo, ele estava vendo a propriedade, e o outro não, o outro era um cara do mundo, era um cara que estava ali, sempre nos campos, estava lá sempre na caça, ou seja, uma característica dele bem diferente.
Tá? Então Jacó ele cresce vendo a importância da casa, da família, do pai, ali, toda aquela situação. Tá? Então, vê só. Aí aqui diz uma coisa muito interessante no versículo 28. Vê. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Gente, aqui o português, ele tem as suas peculiaridades e é muito diferente do hebraico. Assim, o português tem uma diversidade nas palavras de sentido, e muitas palavras às vezes para dizer a mesma coisa. Tem muitas palavras, ou então uma palavra tem diversos sentidos. A língua hebraica é uma língua muito mais restrita. E isso eu já vi algumas pessoas chocar com isso aqui. Ora, que absurdo! Como é que o pai nutre uma preferência por um filho? Como é que uma mãe, né? Isso não vai dar certo, isso não é bom. Eu entendo tudo isso, mas quando diz aqui preferia, então isso aqui pode trazer um sentido de estar mais atento, ou enfim, eu não sei, assim, trazer o sentido real da palavra, mas não entendam comigo o seguinte: não é aquela preferência, né, de uma preferência assim pejorativa, não, tá certo? É apenas uma identificação. Pronto, encontrei a palavra agora. Se identificava mais, tinha uma identificação, um laço de identificação, tá bom? Aí vê só, verso 29 é que vem aqui o cerne da nossa história hoje. Diz o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Ele tem esse ensopado vermelho. Estou faminto. Aí diz aqui: por isso também foi chamado Edom. Então o Edom aqui vem desse ensopado vermelho. Ele tinha uma pele avermelhada, e essa relação aqui depois vem o nome dele ser associado também a Edom, tá? Verso 31, respondeu-lhe Jacó. Vamos lá. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Venda-me o seu direito de progenitura. Parece estranho, né? Cara, um chega com fome e o outro diz: faça o seguinte, tá querendo minha comida? Eu te dou, mas me venda o direito de progenitura. Isso pode entrar no rol daquelas histórias absurdas, né? Parece uma história absurda, isso, parece uma coisa meio sem sentido, né? A progenitura por um prato de lentilha. O que significa isso? O que isso poderia trazer a cada um de nós? A gente, quando olha de uma maneira às vezes meio despretensiosa, a gente pode ver assim: puxa, a pessoa troca uma progenitura por um prato de lentilha? Será que essa coisa assim, será que isso não está aqui superdimensionado? Não, será que foi isso mesmo? Então isso pode passar uma série de coisas na nossa vida. Mas o fato que a gente vai trazer uma lição para isso aqui, a gente vê o seguinte aqui: a natureza dos dois era muito diferente. E Esaú, ele estava ali na sua caça, ele era uma pessoa imediatista. E ele, naquele momento, ou seja, Jacó, ele estava na casa, ele estava atento às coisas da família. Para ele aquilo ali tinha relevância. Progenitura era uma coisa de relevância. O outro não, só queria, quer saber? Eu quero saciar minha fome aqui. Eu estou preocupado com aquilo que me é imediato. Gente, mas
você ter uma ideia, o direito de progenitura não é simplesmente dizer, quem é o filho mais velho? Não. O direito de progenitura era uma coisa tão especial, ali, sobretudo, naquelas comunidades tribais, como eles viviam. Porque o direito de progenitura, lá no livro de Deuteronômio, vai dizer, né, quando regulamenta todas essas coisas, ele vai ser a sucessão de liderança na árvore da família, e ele vai ter uma parte dobrada na herança. Ele tem uma parte dobrada na herança. Ou seja, o primogênito tem uma parte dobrada na herança e ele tem ali uma autoridade naquela relação. Mas olha só, o que é que disse Esaú? Aqui, verso 32, ele disse, eu estou quase morrendo, de que me serve esse direito? Ele não estava doente, ele não estava muito velho aqui. Eu estou quase morrendo, isso aqui traz uma expressão do seguinte, olha, eu estou aí me arriscando, lutando com feras no campo, eu posso morrer a qualquer momento. Para que vai me servir isso? Né? Os caçadores, né? Sabe aquela história que um dia da caça, um dia do caçador, né? Então, os caçadores, eles sabiam que a sua vida estava por um fio ali. Do mesmo jeito que ele saía, porque ele não tinha uma bazuca, não tinha grandes armas, não. Ele saía para caçar, às vezes era com pau, com pedra, era com flechas ali, sei lá, coisa muito artesanal. E ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Então ele diz, quer saber? O que me serve isso? Eu não me importo com essas coisas não. Eu abro mão disso. Porque para ele não estava vendo a importância, a relevância. Mais tarde ele vai ver isso é em um outro momento. Ele vai ver aquela importância. Mas ele despreza completamente. Mas Jacó não. Jacó, que era o Jacó, aquele que é perspicaz, aquele que está atento à oportunidade. Quando ele viu ali a sua oportunidade, ele disse logo, olha, vamos fazer um pacto aqui então. Isso não vai ficar só, verso 33. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho, a Jacó. Ele aceitou o pacto. Ele firmou o pacto naquele momento. Então, diante daquilo, diante do desprezo, a gente pode entender como um desprezo de Esaú. Jacó serviu Esaú o pão ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Ou seja, ele queria saciar um desejo imediato. E foi. E o final diz assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Houve um desprezo. Tá? Olha, eu estou aqui interessado só em resolver esse meu problema imediato. Gente, essa história pode ter um componente meio bizarro para algumas pessoas, pode ter um componente assim de não entendimento de algumas coisas, mas eu queria tirar algumas lições dessa história aqui hoje com você. A primeira lição que eu quero tirar com você, só voltando lá rapidamente ao início dessa história, é a importância, o poder do homem que ora, a pessoa que ora. Mas aqui especificamente, o homem orando por sua mulher, por sua família, ele tinha uma noção de uma promessa, ele conhecia um milagre, e ele se coloca aqui, como eu disse antes, num ritmo de oração que é, assim, de uma perseverança e uma confiança tal. Esse homem orou por muitos anos, orou por cerca de 20 anos,
Às vezes a gente está orando uma semana por uma causa, o negócio não acontece, a gente, Deus não me ama, Deus não quer saber comigo, Deus não cumpre nada, né? Então, ele aqui orou por 20 anos. Eu quero tirar essa lição hoje, aqui pra gente, que a perseverança na oração sucede à honra. Tem honra. Tá? Quando tem oração perseverante. E foi, assim, muito singela a passagem aqui, né? Disse simplesmente que Deus respondeu a sua oração e sua mulher engravidou. Parece uma coisa muito fácil. Parece uma coisa assim muito simples. Ele estava ali, orou e Deus respondeu. Mas foram 20 anos. Isso aqui. Um gap de 20 anos. Vê? Então, essa lição eu queria trazer para a gente hoje. Perseverança na oração. Outra lição que a gente precisa... Opa, reconectou. Estava tentando a gente ligar aqui. Reconectou. Uma outra lição que eu quero tirar aqui é o seguinte. Algumas pessoas ficam perguntando, mas por que, né, Jacó? E por que Deus firmou essa aliança com Jacó? Se, na verdade, Deus sabia que era Esaú. É uma história que continua depois, ou seja, eles vão continuar. Mas eu quero ler um texto aqui com vocês, em Romanos. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 9. Deixa eu achar aqui. Tenho certeza que Romanos 9 tem na minha Bíblia. Peraí, tá aqui. Romanos 9. Abra aí. A partir do verso 11, vê que coisa interessante. Diz assim. Deus está falando aqui, Paulo está falando da soberania de Deus, né? Falando alguns casos aqui da soberania, e diz o seguinte, no verso 11: Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, vê, está falando de, exatamente aqui, dos dois, que os gêmeos nascessem, tá? Está falando de Esaú e Jacó. Antes que fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E segue: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, Paulo está explicando aqui sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus. Deus, quando planejou aquela descendência, e tinha toda uma história ali preparada, não foi por obras que eles fizeram, tá? Mas foi pela soberania de Deus. E esse texto que ele diz aqui, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, é um texto que está lá em Malaquias 1, quando fala exatamente isso, lá em Malaquias, tá? Que Deus dizendo isso. E por que ele rejeitou? Olha, por tantos motivos. Talvez por essa obediência, por essa relevância que ele dava à sucessão, enfim. A história segue, eu quero lhe estimular a ler o restante aí da história. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que Deus, ele não foge ao controle das coisas. A gente precisa entender isso. E outra lição que a gente precisa tirar aqui também é o seguinte, sim, e nessa questão aqui, talvez possa trazer para a gente, né? Aí é só uma inferência, tá? Me perdoe, mas é apenas uma inferência. Por que Rebeca, ela preferia Jacó?
Por que ela se afinou mais com Jacó? Será que é porque ele era menos peludo, o outro era muito peludo? Não. Rebeca, ela recebeu no seu coração a visitação de Deus, e Deus disse, que um se submeteria ao outro. Olha só, um servirá ao outro, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, como se ela se sentisse no direito de cuidar, de preparar, de estar lapidando ali, cuidando aos seus pés daquele a quem Deus havia já escolhido de antemão. Tá? Então isso aqui é uma coisa só para a gente refletir, chamo você para refletir, para pensarmos juntos. Tá? Então, ela tinha uma visão de Deus. Deus tinha falado com ela quando os dois estavam no ventre ainda. Tá? Mas independente disso, a gente traz aqui também como lição o quê? Que na vida existem escolhas. Às vezes são escolhas, às vezes são desastres, As pessoas escolhem coisas que... E Esaú, ele desprezou aqui algo que era muito relevante e algo que era eterno. A progenitura era algo que veio de Deus, ou seja, a progenitura não é algo que você conquista com os seus méritos. Progenitura é algo que é dado por Deus. Ninguém escolhe ser o filho mais velho, simplesmente nasce. É um presente. Tá? E aqui, simbolicamente, a gente pode tirar hoje como lição para a nossa vida, ele despreza alguma coisa que Deus lhe deu, que Deus o fez para ser, em troca de um prazer imediato, em troca de uma necessidade ou uma vontade imediata. Ele estava com fome, sente o cheiro da comida e deseja aquilo ali e abre mão de algo eterno. E por mais assim bizarro que possa parecer para algumas pessoas, tem muita gente fazendo escolhas semelhantes, abrindo mão de coisas eternas, por prazeres, por coisas que lhe saciam apenas imediatamente. E esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo. Tá? Nós podemos estar perdendo algo que Deus preparou. E Deus estabelece depois, através de Jacó, é através de Jacó que viria a toda a descendência, as 12 tribos, viria o Messias. Ou seja, Deus honra ali através da descendência de Jacó e não através da descendência de Esaú, porque Esaú abre mão de algo que era eterno. Que nós possamos ter atenção na nossa vida também e ver o seguinte, como é que tem sido feitas as nossas escolhas? Baseado naquilo que é apenas imediato ou naquilo que é eterno? Que nós tenhamos atenção àquilo que é eterno, aquilo que Deus traz de eterno para a nossa vida. Amém, gente? Muito bom. Então é isso. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu espero que essa história aqui, para mim uma grande história na Bíblia, ela possa ter trazido algo para você. Essa história segue depois, porque tem outro momento lá também, quando já Isaac está velho, a gente vai ver isso aqui depois, em outro momento, a gente vai ver em outra história, quando eles lutam ainda por essa bênção de Deus. Mas eu quero orar por você agora, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, diante dessa história, desse princípio, desse valor que nós estamos. Então vem Espírito Santo de Deus e ministra a cada um de nós agora. Ministra a cada um de nós, através dessa história, a certeza de que a importância de perseverarmos na oração, de entendermos na oração a tua soberania, o teu poder, que nós possamos lançar fora tudo aquilo que nos prenda à incredulidade,
Ó Pai, eu oro por mais experiência contigo, para que, através de experiência, nós possamos fortalecer a nossa fé e viver, Pai, o cumprimento das tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer escolhas que tragam, né, consequências eternas para a nossa vida, e não apenas saciar necessidades imediatas. Não, Senhor Deus, nós não queremos estar apenas com a nossa vontade imediata suprida. Nós queremos estar contigo na certeza de que tu nos supre em todas as nossas necessidades. Abençoa, Pai, abençoa com graça cada um dos teus filhos e filhas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.